E olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Energia em Foco, o nosso podcast da Gicosta Engenharia Elétrica, que traz muito conteúdos importantes para vocês sobre engenharia elétrica, eletricidade no contexto em geral, tecnologia. E aqui é o Genson Costa, né? E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito curioso e importante que acontece em linha de transmissão de energia elétrica de extra e principalmente aquelas de alta tensão, tá? O assunto hoje, pessoal, é o efeito corona. É um nome até meio esquisito, né? À primeira vista, quando a gente ouve, né? Mas calma, que eu vou explicar de forma bem simples e didática para que vocês entendam de verdade. Mesmo aquelas pessoas que não têm muito contato com extra e alta tensão, mas que já ouviu falar sobre o efeito corona, então estão no lugar certo. Hoje a gente vai tirar dúvidas e vai falar sobre esse conceito, né? Mas vocês já ouviram basicamente aquele zumbido vindo de poste ou torre de energias em dias úmidos ou dias chuvosos, né? Já reparou numa luz meio azulada que às vezes aparece à noite perto de cabos de energia de extra e alta tensão? Pois é, pessoal, isso pode ser o efeito corona em ação, né? Então fica comigo nesse episódio que eu vou explicar direitinho o que é esse fenômeno, por que ele acontece, se ele é perigoso ou não, e como a engenharia elétrica está trabalhando para poder controlar ou até evitar esses efeitos. Beleza, pessoal? Mas antes da gente mergulhar nesse conteúdo, roda a vinheta aí. Bom, pessoal, então vamos direto ao ponto. O que é o tal efeito corona, né? O efeito corona, pessoal, é aquele fenômeno físico que acontece quando a tensão, ou seja, a voltagem, né, dos cabos elétricos é tão alta que ele começa a afetar até o ar ao redor do fio. Isso mesmo, pessoal, até o próprio ar que está ao redor ali. Então, quando essa tensão ultrapassa um certo limite, o campo elétrico ao redor do cabo, ele consegue ionizar o ar, ou seja, ele consegue arrancar aqueles elétrons das moléculas que estão no ar e isso cria um gás eletricamente condutor. Então o ar ele começa a ser vamos dizer, uma forma condutora, né? E aí começa a aparecer uma espécie de brilho azulado ali, um chiado, um estalido, né? E até pequenas descargas elétricas ao redor do cabo. Isso costuma acontecer, pessoal, em tensão de alta tensão, principalmente em dias úmidos, em dias chuvosos, né, ou com neblina, porque o ar mais úmido ele facilita esse processo. É como se o ar ele começasse a conduzir eletricamente eletricidade de uma forma leve, sem que haja aquele curto-circuito completo, pessoal, mas que esteja uma forma de condução de eletricidade de forma leve, né? E por que isso é um problema, né? Porque esse fenômeno ele gera perda de energia, além de produzir ruídos, luz e até interferência de sinais de radiocomunicação, ele pode ocasionar, ou seja, mesmo que o efeito corona seja bonito de ver, né, ele pode causar prejuízos. Aquela luz que a gente observa quando o efeito corona está em ação, aquele zumbido que a gente escuta quando o efeito corona está em ação, ele ali é percas de energias que está sendo realizada naquele ponto crítico do meu sistema de transmissão, por exemplo, né? Mas como é que a gente lida com isso? A engenharia elétrica, pessoal, ela já conhece bem esse fenômeno, né? Então a gente usa algumas estratégias para poder minimizar, né, ou até evitar que ele aconteça. Por exemplo, quando a gente identifica um efeito corona, né, muito crítico, a gente pode utilizar cabos mais grossos, né, com a bitola maior, porque quanto maior o diâmetro do cabo, menor é o campo elétrico na superfície dele. E se eu tenho um campo elétrico menor na superfície, eu tenho menos chance de acontecer o efeito corona. Porque, pessoal, o efeito corona acontece quando o campo magnético está muito alto ao redor do cabo e consegue ionizar o ar, ou seja, fazer com que o ar ele seja levemente o condutor. E aí os elétrons vão conduzindo através do ar e vai dando aquele efeito luminoso, né? Outro ponto
é que em linhas muito potentes a gente usa mais de um cabo por fase. Isso mesmo, pessoal. Ao invés de um único fio por fase, a gente usa feixes de cabos, o que também pode ajudar a reduzir o efeito corona. E em subestações usamos anéis metálicos chamados de anéis coronas, a gente vê muito isso, que serve para poder distribuir o campo elétrico de forma mais uniforme e evitar esses pontos de descarga. Então, se eu conseguir diminuir esse campo elétrico ao redor dos cabos condutores, eu vou diminuir, né, o efeito corona que pode ser iniciado naquele ponto. Tá, pessoal? Uma curiosidade extra é que é um dado interessante, que o campo elétrico ele necessário teoricamente para poder causar o efeito corona no ar seco, ao nível do mar, por exemplo, é de cerca de 30 mil volts por centímetro. Isso mostra o quanto é preciso, né, ter esses cuidados especiais de sistemas de alta tensão para poder evitar que o ar ao redor do cabo ele vire parte de um circuito. Então, o efeito corona é quando faz com que o ar ele se torne parte do circuito, tornando o ar um leve condutor. Se ele é um leve condutor, ele pode transportar elétrons e esses transportes de elétron no ar, ele gera uma luz, ele gera um barulho, uma zoada ali, que consequentemente é o efeito corona. E essa luz incandescente, meio azulada, e esse barulho, ele não é por acaso. Ele é percas que está tendo no meu sistema elétrico de transmissão naquele momento. Beleza, pessoal? Então, o efeito corona basicamente é isso, né? Essa ionização do ar causada principalmente em linha de extra e de alta tensão. E se a gente ter cuidado quando a gente vai fazer o dimensionamento de linha de transmissão, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, se a gente tem esse estudo de que o efeito corona ele pode acontecer, a gente consegue dimensionar de forma mais correta para que a gente consiga evitá-lo ou diminuí-lo, né? Usando essas dicas que eu te falei, que a gente falou aqui no podcast, né? Aumentando a bitola, o diâmetro do cabo, fazendo com que em circuitos mais potentes a gente use mais do que um cabo por fase, né? E principalmente nas subestações a gente conecta aqueles anéis corona que vai servir para distribuir esse campo elétrico de forma mais uniforme e evitar que ele seja um campo elétrico ali abrupto naquele momento, né? E aí, pessoal, o resumo do que a gente conversou até agora, né, é que o efeito corona ele acontece quando a tensão é tão alta que o ar ao redor dos cabos se torna condutor, né? Ele pode causar perdas de energia, ele pode causar ruídos e até problemas em equipamentos eletrônicos, né? Interferência também na comunicação via rádio. E a engenharia elétrica busca formas de controlar ou evitar esse fenômeno, pensando sempre na segurança, pensando na eficiência e na durabilidade do sistema, pessoal. Porque o dimensionamento de um sistema elétrico, de uma linha de transmissão, ele tem que ser feito o mais preciso possível. E tem que fazer com que esses fenômenos, né, incluindo o efeito corona, eles sejam minimizados também o mais possível, né? Fazer com que esses efeitos eles sejam controlados, né? E que seja aplicado formas de correção para fazer com que a gente tenha um controle maior, temos poucas percas e com isso uma eficiência maior do meu circuito. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido bem esse tema, né? Se ficou alguma dúvida, comenta lá no Instagram da G Costa ou me manda mensagem que terei o maior prazer de responder vocês. Tá? Se vocês gostou desse episódio, aproveita para seguir o podcast Energia e Foco, compartilhar com os amigos, com os colegas de profissão e ajudar a espalhar mais conhecimento sobre o incrível mundo da energia elétrica, né, pessoal? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.